Olá, caros amigos, bem-vindos a mais um vídeo da Igreja Batista Regular Ebenezer. Nesse vídeo, nós queremos abordar um tema que está em evidência ultimamente. Nos últimos meses, você deve ter ouvido falar bastante sobre o que nós iremos abordar aqui hoje, ok? Certamente, você já deve ter ouvido falar que a humanidade enfrentou outros momentos de doenças graves. Esse, a exemplo que está aí na sua tela, devastou a Europa durante a Idade Média. As pessoas morriam aos montes com essa doença gravíssima que a humanidade enfrentou. E no momento atual, nós também estamos nos deparando com algo que chega a nos causar espanto. Mas eu queria abordar com você uma postura de suspeita e analisar se o país de origem dessa doença não seria digno de que nós pelo menos suspeitássemos de que ele pode sim ter criado essa doença ou pelo menos manipulado de maneira proposital para causar um desastre calculado. Certamente, a mídia não deixa você esquecer de tal doença. E nós deveríamos avaliar se ela de fato não foi causada de maneira proposital, tendo em vista alguns aspectos do país de origem. E que aspectos são esses? Como você pode ver aí na tela, eu queria começar falando dos influenciadores daquele país. Karl Marx influenciou a China. E quem é Karl Marx? Essa figura que aparece aí na tela para você, além de ter uma aparência não muito agradável, foi um grande influenciador daquele Estado comunista. Em suas ideias absurdas, Karl Marx pregou violência contra pessoas que defendiam o capitalismo. Dentre muitas outras aberrações, esse suposto filósofo e suposto intelectual defendeu coisas como práticas de violência às pessoas que se opusessem à implantação do regime comunista. A China não se viu influenciada somente por esse homem chamado Karl Marx. Existiram, durante o regime comunista chinês, pessoas que estiveram à frente daquele regime e que trouxeram muita desgraça àquele país. A exemplo, Mao Tse-tung. Este homem, ele esteve à frente da China comunista durante muitos anos, deixando o poder somente após a sua morte. Este homem, ele esteve à frente da Revolução Cultural, ele esteve à frente de eventos como o Grande Salto para Frente, eventos esses que foram catastróficos e que devastaram a economia do país, consequentemente matando milhões de pessoas. Fatos como esse você pode constatar em alguns livros, como o Livro Negro do Comunismo. Posteriormente, a China foi influenciada por outra figura que tinha uma mentalidade um pouco mais aberta com relação ao mercado. Seu nome, Deng Xiaoping, que enxergou que as ideias de Mao Tse-tung com relação à economia eram totalmente inviáveis e ineficazes. Foi assim, com a mentalidade de alguém que abraçou parcialmente o capitalismo, que a China conseguiu sair da extrema pobreza e conseguir uma economia que hoje é a maior do mundo ou a segunda maior. Segundo uma instituição bem conhecida pelos cristãos, a Missão Portas Abertas, a China está entre os países que é mais difícil se levar o evangelho, pois aquele regime é um regime que se apoia no ateísmo e se opõe contra a propagação de religiões, principalmente o cristianismo. Não é difícil encontrar relatos de pessoas que estão perplexas com a perseguição a cristãos e que veem suas igrejas e templos destruídas com o uso do poder do Estado. A China não se limita só a isso. O ditador chinês, ele deixou claro que pretende, até o ano de 2049,
exerceu uma influência militar, econômica e cultural no mundo. O ano em que a ditadura chinesa completa o seu centenário, a China pretende exercer essa influência até lá, e os seus planos já estão em curso. Basta você acompanhar um pouco da força bélica daquele país que vem crescendo constantemente. O exército chinês está entre um dos maiores do mundo e eles não cessam de fazer pesados investimentos para poder influenciar, dentre outras formas, também militarmente no mundo. O Mar do Sul da China é um local que eles pretendem tomar para si. Os países que também fazem costeira com aquele mar estão assustados com as pretensões chinesas. Eles chegaram até a construir ilhas artificiais, com a desculpa de que essas ilhas não seriam de apoio militar. Contudo, não é o que vemos hoje. Essas ilhas são apenas locais onde o apoio militar chinês tem se colocado. Há também uma guerra comercial com o país mais rico do mundo, um país capitalista e que tem sua constituição fortemente influenciada pelo cristianismo. Essa guerra comercial tem influenciado nossas vidas. Muitas vezes não percebemos, mas ela está ocorrendo. Basta você ver em alguns noticiários que a China e os Estados Unidos têm medido forças na área comercial. Só que anteriormente vivíamos apenas sob a influência americana, que era uma nação, ou que é uma nação, pautada em princípios cristãos. A sua Constituição, documento fortíssimo, não nos deixa esquecer disso. Esses mesmos Estados Unidos nos deram grandes servos de Deus. Servos de Deus esses que ainda hoje conseguimos observar que surgem e nos abençoam com sua vida de testemunho e com seus ensinamentos bíblicos. No entanto, o que a China tem a nos oferecer culturalmente? Esse país que persegue cristãos, esse país que tem o maior partido do mundo, com aproximadamente 90 milhões de seguidores, 90 milhões de integrantes, e que exige de seus seguidores a confissão de ateísmo e a negação de qualquer religião. Que futuro podemos esperar de uma influência global chinesa que nega e persegue cristãos? Será que não é difícil imaginar que este país, que foi tão marcado por más influências como Karl Marx, tenha criado de maneira proposital esse vírus? Nós não temos provas concretas de que esse vírus foi criado de maneira proposital. Porém, o que quero frisar é que não é difícil de imaginar que um país assim, mal intencionado, que controla passo a passo de seus cidadãos, possa ter travado uma guerra biológica com seus opositores, principalmente os Estados Unidos. Existem ações erradas que são feitas pelos nossos governantes, principalmente os governantes estaduais. Como você pode ver na imagem, há um claro apoio, uma clara demonstração de afeição do governo do Rio de Janeiro à ditadura comunista. Devemos entender de que, apesar de ser o nosso principal parceiro comercial, essa é uma ditadura perigosa e que merece nossa total atenção com relação à influência que pretende exercer sobre nós. Talvez você não tenha ouvido falar, mas a China tem comprado muitas coisas aqui no Brasil e devemos ficar de olho com relação à influência que esse país pretende exercer sobre nós. Muitas suspeitas aparecem para que nós venhamos entender que é possível que a China tenha criado ou manipulado esse vírus de maneira proposital. Médicos que surgiram para denunciar tais fatos começaram a desaparecer, a adoecer misteriosamente, posteriormente a aparecerem mortos. Cidadãos que criticam o governo são encontrados mortos ou desaparecidos. Empresas que são acusadas de espionagem e até mesmo chips de espionagem
são encontrados em alguns locais do mundo, dentre eles nos Estados Unidos, e tais fatos nos levam a crer que sim, este país pode estar mal intencionado e pode ter nos levado a esta pandemia. No entanto, quero que você entenda que o nosso ponto contrário não é com relação ao cidadão comum da China, aquele homem ou mulher que trabalha, que vive sua vida rotineiramente. Nós não nos opomos a qualquer pessoa assim. O nosso ponto de vista contrário é contra um regime totalitário, contra um estado prisão que controla passo a passo dos seus cidadãos e cerceia suas liberdades individuais, incluindo a liberdade religiosa. Contamos com o seu like, deixe seus comentários, muito obrigado e até mais.